Vamos ainda curvar nossa cabeça, buscar a face do nosso Pai. Pai Santo, continue a falar no nosso coração. O Senhor tem sido tão bondoso, como este cântico que agora entoamos. Colocamos nossas vidas diante do nosso amado Senhor. Nos consagramos a Ele, renovamos a nossa aliança diante dEle, para com Ele. Ele é tudo que importa para nós. Ó bondoso Pai, abre a Tua palavra uma vez mais nessa manhã. Comunica o Teu coração ao nosso coração. Fala, pois desejamos Te ouvir. Em nome do Teu Filho amado. Amém. Discernindo os últimos dias. Introduzimos ontem à noite esse encargo que o Senhor colocou em meu coração para estar partilhando junto aos irmãos nos períodos que teremos juntos aqui. E havíamos dito ontem que uma das maiores necessidades que nós temos como povo de Deus, não resta dúvidas, é de discernimento espiritual. É de nós enxergarmos conforme Ele vê as coisas. Então, que realmente o Espírito Santo nos dê discernimento espiritual. Em especial no momento tão importante que vivemos como povo de Deus, o tempo do fim. Nós estamos buscando, então, dentro desse discernimento espiritual, 3 aspectos. Um deles nós abordamos ontem, que precisamos discernir a hora presente que a igreja está vivendo. E como nós havíamos apontado ontem, nós temos detectado, a palavra tem nos mostrado isso, que há uma apatia espiritual crônica que envolve o povo de Deus nesse tempo do fim. Mas graças ao Senhor, pois nós temos o caminho de responder para que saiamos dessa realidade de apatia, deste sono que nos mantém prisioneiros de nós mesmos, prisioneiros dos assuntos desse mundo, que é, de fato, nos revestirmos das armas da luz, nos revestirmos de Cristo Jesus, que é, em outras palavras, dizendo, andarmos de modo digno, como em pleno dia, andarmos de modo digno da vocação a qual fazemos parte. É nós, de fato, expressarmos aquela cidadania celestial que a nós foi concedida pela graça. E vivemos de tal forma que os nossos corações estejam conectados diretamente com o alto. Para que, apesar de estarmos nesse mundo, não vivamos como que se dele fôssemos. Pois nós fomos resgatados por bom preço. Nós fomos tirados por alto custo deste mundo. Somos daquele que por nós morreu e ressuscitou, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Devemos sempre lembrar disso. Foi pago um altíssimo preço para que nós fôssemos dele. Então, qual é a nossa resposta diante desse tempo do fim que nós estamos vivenciando? Quando nós temos, de fato, uma realidade no meio do povo de Deus, realidade esta que mostra-nos essa apatia tão terrível. A resposta, a nossa reação é vivermos de modo digno. Vivermos como cidadãos celestiais. Essa é a nossa resposta. E hoje vamos dar um passo seguinte, mostrando então aquele segundo aspecto do discernimento espiritual que precisamos ter. É discernir aquilo que está acontecendo no mundo. E já havíamos dado a resposta. Existe o quê? Um confronto direto contra a verdade. Um ataque frontal contra a verdade. Vamos verificar isso nas Escrituras Sagradas e vamos ver também qual deve ser a nossa reação como povo de Deus. Como nós devemos, então, responder a isso.
Mas permitam-me, antes de lermos um trecho das Escrituras Sagradas, falar a vocês a respeito de uma experiência que cientistas canadenses fizeram há muitos anos atrás. Esses cientistas queriam descobrir um pouco mais a respeito do comportamento das rãs. E eles então criaram um habitat que seria exatamente o habitat das rãs, como se fosse nos seus lugares perto dos lagos, das lagoas. Era um laboratório e prepararam um ambiente exatamente igual àquele que externamente elas teriam. Só que com um detalhe: naquela parte da água, eles ligariam um mecanismo, um sistema que a água seria imperceptivelmente aquecida, passo a passo. Faço um parênteses aqui para continuar a história. As rãs são psilotérmicas. Isso significa o quê? Que a temperatura do seu sangue, ela é variada conforme a temperatura do ambiente externo. Se tivermos calor, o seu sangue será quente. Mas se nós tivermos um ambiente frio, o seu sangue será frio. Nós somos homeotérmicos, ou seja, a temperatura do nosso sangue, ela é inalterável, tanto no calor como no frio. Porque se acontecer alguma alteração, porque algum problema nós temos. Nós temos aquela temperatura de 36,5 aproximadamente, que nos mantém nessa realidade de temperatura sanguínea. Agora, voltando à história. Então aquelas rãs foram colocadas dentro desse habitat e aquela água, de maneira imperceptível, estava sendo aquecida, passo a passo. Vocês já devem imaginar aonde eu vou chegar com essa história e a conclusão que os cientistas tiveram dentro da sua pesquisa. Elas foram acostumando com aquele ambiente, que começou numa temperatura baixa e ela foi sendo elevada passo a passo, até que chegou a um processo de ebulição e todas morreram sem perceber. Eu creio que isso pode nos ajudar a pensar, porque já é hora de despertarmos do sono, queridos irmãos. Já é hora de nós sairmos dessa realidade de marasmo espiritual, porque os senhores têm buscado um povo nesse tempo do fim, para que realmente Ele possa preparar esse povo de tal forma que Ele então venha a buscá-lo. Então é muito importante que nós avaliemos qual é a nossa condição espiritual à luz das Escrituras Sagradas. É lógico que nós não podemos fazer essa autoavaliação, mas é uma avaliação que ela deve ser feita à luz das Escrituras Sagradas com a iluminação do Espírito Santo. Só Ele pode dar o real diagnóstico para nós, tanto pessoal como coletivamente. E nós devemos ser muito honestos diante do Senhor. Na estimativa dEle, eu creio que Ele não tem se agradado do nosso viver. Não vamos apontar dedo para aqui, para aquele lado, para lá. Vamos verificar, pelo tempo decorrido, pelo tempo que nós temos caminhado junto ao Senhor, muito mais nós deveríamos estar oferecendo a Ele, ou seja, a sua própria vida sendo expressa por nós. Ele deseja se revelar em nós, mas há um impeditivo, há um empecilho em nossos corações. Somos nós mesmos. Nós temos tantas distrações. Nossos olhos são colocados apenas de maneira horizontal. Esquecemos de colocá-los de modo vertical para ver o nosso amado Senhor. O quão Ele tem padecido no seu coração, o que Ele tem sofrido no seu coração, desejoso de ter, sabe, um povo, para que Ele possa se expressar através dele, e não tem encontrado esse povo. Então nós devemos sim nos colocar diante dele e em arrependimento confessar que nós não temos vivido de tal forma que tenha agradado o seu coração. Penso que essa palavra de sermos despertados do sono é para que nós reflitamos sobre ela, em especial nesse
tempo tão importante, tão perigoso que nós estamos vivendo. Deixe-me falar agora, eu quero que vocês me acompanhem, por favor, em Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, a partir do versículo 30. E esta experiência ainda vai somar ao que nós estamos dizendo a respeito do preço que se paga quando nós não respondemos diante do Senhor aquilo que Ele tem colocado como suas demandas. Aqui na experiência do povo de Israel. Aqui, então Ezequiel tem algo a nos mostrar aqui para aprendermos. Ezequiel 30, a partir do verso 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para com eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isso, ele vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Vocês perceberam aqui o povo de Deus, o povo da primeira aliança, diante daquela palavra de exortação do profeta. É interessante que nós formos verificar aqui, Deus deu 11 anos para que esse povo pudesse se arrepender. Mas aí nós sabemos que então veio a terceira invasão a Jerusalém, e ela foi completamente destruída, e restante daqueles que estavam lá foram levados cativos para a Babilônia. E assim completou então a terceira leva daqueles que foram levados à Babilônia. Mas Ezequiel foi levantado por Deus para exortar aquele povo, mas aquele povo estava afundado em idolatria, imoralidade e em corrupção. E o que mais impressiona é que eles vinham até o profeta e pediam que ele pregasse, anunciasse a palavra. E ele anunciava a palavra. Mas vocês perceberam que na leitura, como que eles se apresentavam, eles vinham como um povo que costumava vir. Não é uma palavra que nós devemos pensar, irmãos? Nós podemos estar acostumados ao reunir. Insistimos, o reunir é tremendamente importante, ainda que não seja aquilo que seria o mais importante. Mas é no reunir, é no congregar que o Senhor fala a sua palavra. E quando Ele fala, Ele quer que nós demos a Ele uma resposta. E eu tenho no meu coração, irmãos e irmãs, que todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor, uma palavra de demanda, uma palavra de exortação, e eu a compreendi no coração, e não respondi a esta palavra, é como se uma camada de véu de endurecimento da minha consciência fosse colocada. Eu já trabalhei com meu pai em roça. Eu já carpi muita data. E nas primeiras vezes, como era ruim, que minhas mãos aqui ficavam em sangue. Pegar na enxada, pegar no enxadão. Meu pai ia buscar tijolo nas olarias, e eu ia lá carregar o caminhão de tijolo. Era pegar aqueles tijolo comum, não é esses tijolos de 6 furos agora não. Era pesadão. Então minhas mãos eram machucadas. Mas depois de um certo tempo, cresceu calos. E as minhas mãos ficaram assim, insensíveis. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Nós nos tornamos insensíveis, irmãos e irmãs, à palavra do Senhor. Então nós podemos estar ouvindo, o Senhor tem dado a sua palavra, tem dado a sua palavra. E nós estamos resistindo, protelando, esperando, não sabemos o que. Isso terá um preço altíssimo, irmãos e irmãs.
nós nos tornamos insensíveis, nossas consciências se cauterizam. Então aqui está um povo que vinha como costumava vir, ouvia a palavra, mas não as punha por obra. Isso deve impressionar o nosso coração. Mas eles demonstravam o seu real anseio no coração, eles só ambicionavam lucro, voltados para si mesmos. Então aqui está uma palavra que está sendo dada pelo profeta, mas há um povo que está dormindo. Um povo que está dormindo. E nesse caso nós conseguimos medir o tempo. Foram 11 anos e eles foram levados, então, de modo definitivo, cativos à Babilônia. Quanto tempo nós temos, irmãos e irmãs? Quanto tempo nós temos? O Senhor tem trazido a sua palavra, tem exortado o nosso coração, tem mostrado a clareza da realidade, daquilo que envolve a nós como povo de Deus, como sua igreja. Estamos vivendo uma vida que não agrada o coração dele. Isso até quando? Então tenho eu andado de modo digno, de modo que agrade o coração dele? E de modo algum tenho no meu coração qualquer intento de dizer que isso leva-nos a uma vida de perfeccionismo, inerrância ou mesmo impecabilidade. De forma alguma. Nós somos os mais fracos, os mais falíveis, mas o Senhor quer um caminho no nosso coração. Ele quer um caminho no nosso coração, porque quando nós tropeçarmos e pecarmos contra o irmão, que o caminho do nosso arrependimento seja real. Meu irmão, eu quero pedir perdão a você, porque eu pequei contra você. Isso vale no âmbito, em qualquer esfera, no âmbito de um relacionamento familiar, conjugal. Um pai pedindo perdão para a filha. Quantas vezes eu pedi perdão ao meu filho, à minha filha? Daniel, vem aqui, eu preciso falar com você. O seu pai foi muito inadequado no que ele falou. Eu quero me humilhar diante de você e pedir perdão. Opa, dá um abraço aqui. E mostrar que nós devemos, de fato, essa expressão de um coração ensinado, que o Senhor vai tratando conosco, vai lidando conosco. Então Ele quer um povo, e esse povo não é inerrante, porque nós nos conhecemos, nós somos feitos de barro, mas Ele quer um povo que tenha um coração aberto, um coração para que ele possa trabalhar. Então estamos vivendo um tempo especial. E a exortação é para nós que nós devemos sim ser despertados do sono, porque vai alta noite, a escuridão moral desse mundo, a escuridão espiritual que há por aí, é algo que nos impressiona. Mas o dia vem e nós devemos estar preparados para esse dia, irmãos e irmãs. Então, dentro agora esse segundo aspecto também tão importante como o primeiro, né? Precisamos discernir o que está acontecendo no mundo. E há um ataque frontal contra a verdade. Então vamos verificar agora sim alguns textos relacionados a isto. Isaías capítulo 59 é a primeira porção. Isaías 59, 2 versos nós vamos ler. Versos 14 e 15. Isaías 59, versos 14 e 15. A palavra de Deus diz assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Por 2 vezes aqui nós temos uma expressão que é a seguinte: porque a verdade anda tropeçando pelas praças. Início do verso 15 diz assim: sim, a verdade sumiu. Essa palavra praças que aparece aqui, normalmente quando nós pensamos numa praça, vem na nossa mente um ambiente preparado, onde as pessoas vão ali, vão encontrar alguns bancos, talvez alguma fonte, algumas árvores, talvez algum viveiro com alguns pássaros,
um ambiente onde nós vamos encontrar um relaxamento. Mas a palavra praça que aparece aqui, ela tem um significado bem diferente deste que nós temos como um conceito ocidental. Dentro daquela cultura, estas praças, na realidade, eram centros onde se debatia sobre o direito, a verdade e a justiça. Eram as praças onde aconteciam as eleições, ou eram nas praças onde aconteciam as eleições, eram nas praças onde se compravam e se vendiam as coisas. Mas, em especial, eram nas praças que se debatia sobre o direito e valores da vida, sobre a verdade. Então, quando o profeta toca nesse assunto, ele fala que a verdade anda tropeçando nas praças, é porque o mal já tinha se assentado ou se acercado do centro, do núcleo daquilo que influenciava toda uma sociedade. Isso deve chamar a atenção do nosso coração. 100 anos após Isaías, entra o profeta Jeremias na história. Vejam, por favor, depois a gente vai voltar para esse livro, mas Jeremias, no capítulo 5, os 3 primeiros versículos. Veja qual é a demanda que é levantada aqui pelo profeta através do Senhor. Jeremias, capítulo 5, a partir do verso 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratica justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente jurão falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, e não quiseram voltar. Mas novamente aqui, vocês observaram pela leitura, que deveria se buscar nas praças aquele que praticava a justiça ou buscava a verdade. Então nós devemos entender dentro desse contexto que praças tinha este significado para aqueles daquela época. E nós vamos ver também no Novo Testamento que esse pensamento prevaleceu e permaneceu. Exatamente nas praças que se constituíam então a expressão daquele núcleo onde a saúde moral daquela sociedade era vista. E se a verdade estava tropeçando, e se a verdade havia sumido, então nós imaginamos o que estava acontecendo naquela sociedade. Corrupção absoluta. Lembre-se, nós precisamos discernir o mundo em que nós vivemos, o que está acontecendo nele. Há um ataque frontal contra a verdade. Só adiantando uma situação, olhem para as leis que estão sendo aprovadas não só na nossa nação, em todo o mundo à nossa volta. É um não contra Deus. É um banimento de Deus na sociedade. Aqui nós determinamos. E nós estamos vivendo isso num fator crescente incrível. Agora, depois nós vamos verificar qual é o papel da igreja. Qual deve ser a nossa resposta diante de uma sociedade completamente sendo levada a essa estrada da não verdade. Mas nós temos ainda outras passagens do Velho Testamento, pois vamos para o Novo e vamos verificar este assunto. Em Isaías, por favor, voltemos lá, capítulo 5. Isaías, no capítulo 5. Veja no versículo 20 o que a palavra tem a nos mostrar aqui. Também é uma palavra de exortação. Isaías 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem de mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e põem o amargo por doce e o doce por amargo.
inversão de valores. Vocês percebem a clara inversão de valores aqui? O que acontece quando a verdade ela perde exatamente o seu pedestal, ela perde o lugar exato onde ela deve permanecer, que é no centro. Então a corrupção começa a avançar. Nós começamos a chamar o bem de mal e o bem e o mal de bem. É isso. Como há pouco eu chamei a atenção, se nós olharmos para a nossa volta, nós vivemos num mundo completamente inserido, mergulhado no relativismo. O que é verdade para um, necessariamente não será verdade para o outro. E isso, então, ataca frontalmente as Escrituras Sagradas, que têm o quê? Um valor absoluto. É um valor pleno. É inegociável a tudo que está escrito na Palavra de Deus. E hoje, na realidade, como a sociedade vê a verdade do cristianismo apenas como uma a mais, em meio a tantas outras verdades que nós temos, em tantos outros contextos, sejam filosóficos ou mesmo religiosos. Esta é a compreensão que ele tem, que o mundo tem do cristianismo. Mas nós vemos que a palavra de Deus ela é absoluta, inerrante, inegociável, imutável, mesmo porque ela é atemporal, ela é eterna, ela é viva, ela é espiritual. Então, é ela que nós precisamos nos ater. É a ela que nós devemos realmente ficar atentos a tudo que ela tem a nos falar. Então, esses 2 ou 3 textos, mostram-nos exatamente o que acontece quando a verdade perde o seu lugar. Há o quê? Um avanço para uma total corrupção. E nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, discernir o mundo que nós estamos inseridos. Ainda no Velho Testamento, Oséias, o livro de Oséias, no capítulo 4, já estamos num outro contexto, Agora, nesse profeta, veja a partir do versículo 1, ele vai citar que há uma demanda do alto, a demanda do céu em relação aos habitantes da terra. E vejamos quais são essas demandas. Oséias 4, 1 em diante. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. O que prevalece é perjurar, ou jurar falso, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Mas veja qual é a contenda que o Senhor tem com os habitantes da terra. Começa lá, não há verdade. Quando a verdade é tirada do cenário, quando a verdade é tirada do centro, acabou, não há mais nada. Então aqui são algumas passagens que nos mostram, olhando para o Velho Testamento, este assunto tão importante que nós devemos julgar. Agora, como há pouco disse, vamos para Atos dos Apóstolos, olhando para o Novo Testamento, e verificar que essa questão das praças, elas também têm o mesmo sentido que tinham lá na velha dispensação. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, versículo 19. O contexto que nós temos diante dos nossos olhos é quando Paulo e também Silas, eles estão em Filipos. Eles vão para Filipos, lá tem o primeiro contato com aquela mulher chamada Lide, que era vendedora de púrpura. Na sequência tem um outro episódio onde aquela jovem adivinhadora tem um contato com o apóstolo Paulo e o espírito maligno é expulso dela e trouxe toda uma confusão naquela cidade.
Aí versículo 19 chega a esse ponto e diz assim: vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Eles foram levados para a praça, porque ali acontecia exatamente os julgamentos, ali aconteciam compras e vendas. Essas praças aqui no grego é agora, onde acontecia, era um grande mercadão, onde tinha de tudo, inclusive discutia-se as eleições, discutia-se os valores da vida, discutia-se os assuntos importantes que envolviam direitos e também da verdade. Então aqui está a palavra de Deus mostrando que esse era um pensamento também que permeava na realidade da nova dispensação. Agora nós precisamos levantar a pergunta: qual deve ser então a resposta da igreja diante desta situação? Qual deve ser o nosso papel? Depois nós vamos ver um texto que está fazendo cócega no seu coração e mente aí, né? Que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Mas nós já vamos chegar nele. Mas antes, se faz necessário vermos alguns versos, alguns textos no Novo Testamento que nos falam como que a verdade ela é frontalmente atacada. Como de fato o inimigo acha caminhos para confrontar aquilo que é o absoluto. E vamos pegar alguns apenas. Romanos capítulo 1, o primeiro deles, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Veja só a palavra de Deus mostrando aqui. O objetivo de estarmos citando essas passagens é para verificarmos como que a verdade é atacada de modo frontal. E nós precisamos discernir isto. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha só. Homens que detêm a verdade, impedem a verdade de agir, de ela se expressar de maneira real, de maneira absoluta, estabelecendo a injustiça. Agora, veja o crescente dessa situação agora nesse mesmo capítulo, versículos 25 e 26. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aí vai dizer assim: por esta causa, ou por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. E vai mostrar que os homens tiveram o mesmo caminho. Mas observem, por favor, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Agora veja o resultado, né? O resultado é que se eles forem entregues às paixões infames, aí há uma deturpação, aí é um peso de juízo de Deus sobre estes que mudaram a verdade em mentira. Olha só, irmãos e irmãs. Olha o resultado de se tocar naquilo que é absoluto. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Vocês percebem a ordem aqui? Por eles terem tido essa atitude, eles se tornaram idólatras. A idolatria se tornou uma realidade no coração destes. E na sequência, o que vai acontecer? Então eles entram por um caminho de experimentar o juízo. Deus nos entregou às paixões infames. Irmãos e irmãs, vocês sabem qual é o pior juízo que Deus pode desferir contra uma pessoa, contra uma sociedade? É tirar a mão. É entregá-la, essa sociedade a si mesma, é entregar aquela pessoa a si mesmo. Deus não vem com a marreta em cima dele. Não precisa. Deus, ele tira o pé do freio. Porque a sociedade na qual nós estamos só não é pior porque Deus é misericordioso e bondoso. Porque Ele é cheio de graça, porque Ele ama o seu povo, Ele ama.
Ele ama essa humanidade, apesar de tudo isso que nós temos diante dos nossos olhos. Então, qual é o pior juízo? É Deus entregar. Deus os entregou. Olha, não tem juízo pior. Então, se a mão do Senhor estiver sobre nós, louvado seja Ele. Se ela estiver pesando, sabe, de uma maneira até dolorida, é sinal que Ele nos ama. Ele quer realmente que nós sejamos ordenados. Pior castigo, irmãos e irmãs, é não ter Deus mais refreando a nós mesmos. Aqui vejam só, eles haviam mudado a verdade em mentira. Irmãos, nós vivemos numa sociedade chamada pós-verdade. Vocês já ouviram essa expressão? Não é nem a pós-modernidade, é pós-verdade. Pós-verdade. E eu tive recentemente a curiosidade de buscar isso. Qualquer um pode fazer isso. Mas só para vocês entenderem, me permito aqui, não é longa a leitura, para vocês entenderem ao conceito do mundo o que é pós-verdade. Pós-verdade eleita a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. A pós-verdade definiu o ano que se encerrou. Isto porque atualmente os fatos importam menos do que aquilo em que as pessoas escolhem acreditar. Ou seja, os tempos em que a verdade foi substituída pela opinião. Esse é o tempo que nós vivemos agora. O dicionário britânico é uma das referências mais importantes do mundo para a catalogação de novas palavras e expressões. Segundo a entidade, o termo é um adjetivo que se relaciona ou denota circunstâncias nos quais os fatos objetivos, ou seja, as verdades, têm menos influência em moldar a opinião pública do que os apelos à emoção e crenças pessoais. Pós-verdade deixou de ser um termo periférico para se tornar central no comentário em todos os segmentos da sociedade. Agora frequentemente usado por grandes publicações sem a necessidade de esclarecimento ou definições de suas manchetes, justificam a entidade. Aí cita o nome de um filósofo, Renato Janine Ribeiro, afirma que o ano que se passou será lembrado como o ano em que a mentira ganhou força. Esse é o contexto que nós vivemos. Nós vivemos num mundo pós-verdade. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos discernir isto. Discernir que há um confronto, um ataque violento contra a verdade. E nós vamos ver também a verdade, ela não é um conceito apenas, a verdade é uma pessoa. A pessoa de Cristo Jesus. É uma pessoa. E, infelizmente, nós todos, como povo de Deus, podemos estar sendo influenciados por esta realidade que realmente governa todo o pensamento do mundo. Hoje é tão simples mentir. Até um simples gesto de um telefone que toca na sua casa e rapidamente ou o filho ou a filha ouve da mãe e do pai, fala que eu não estou, fala que eu estou aqui, fala que eu estou lá. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Mas continuamos a ver aqui algumas outras passagens para deixarmos isso bem registrado. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4, a carta derradeira do apóstolo Paulo, tem algo também a nos falar sobre isso. 2 Timóteo 4, do 1 em diante. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Novamente Paulo chamando a atenção aqui de Timóteo, da igreja, de todos nós. Haverá um tempo
em que se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Estamos vivendo na pós-verdade, onde a mentira ganhou o seu trono. Então lembra-se quando nós lemos lá em Isaías, a verdade anda tropeçando pelas praças, depois na sequência diz assim, e a verdade sumiu. Então quando a verdade ela perde o seu ponto central, ali onde ela deve estar, aquele trono que cabe a ela não está mais ali. Nós temos corrupção em cima de corrupção, em qualquer tipo de sociedade. É idolatria, perversidade moral, é tudo aquilo que nós possamos e já temos visto com nossos olhos. E se nós, como povo de Deus, não levarmos isso a sério, o efeito é o mesmo, o princípio será aplicado da mesma forma nova. Então a questão é, nós somos um povo da verdade. Lembro-me, meus filhos hoje já são grandes, 21, 22 anos, quando eles eram menores, numa idade que eles podiam ter uma compreensão, eu queria ensiná-los alguns princípios. E um dia nós estávamos assistindo um filme de faroeste muito antigo, era o Bonanza, talvez da minha idade vai lembrar do Bonanza. E era um filme que era interessante, porque era um filme que tinha um princípio, alguns princípios. Eu falava assim, filha, você está vendo? Ó, mocinho sempre vence, bandido vai para a cadeia. Homem casa com mulher, mulher casa com homem. Aqui é um princípio de verdade, porque nós estamos já vivendo numa sociedade onde nem sempre o bandido vai para a cadeia. Nem sempre o mocinho está certo e nem sempre acontece o relacionamento adequado. Então, filhos, nós somos da verdade. Absolutamente da verdade. Aí eu complementei dizendo o seguinte, olha, se um dia vocês fizerem alguma coisa que vocês sabem já de antemão que eu vou ficar triste, vai me desagradar, já vou antecipar o meu perdão. Mas eu quero que vocês venham e contem para mim. Ainda que vocês sabem que eu vou ficar triste. Mas eu já estou dando perdão de antecipado para você ter acesso a mim. Tá bom? Tá bom. E num tempo futuro aconteceu isso. Um deles veio, me abraçou chorando, pai, eu fiz isso. Filho, como eu te disse, você já está perdoado, mas agora isso tem um preço. Nós vamos ter que adequar algumas situações agora para que você seja, então, tratado nesse assunto. Mas você está perfeitamente perdoado. Então, irmãos e irmãs, nós fazemos parte da verdade. A nossa família tem que estar pautada na verdade. Ontem havia dito aos irmãos que a nova criatura só tem um estilo de vida. E ela abre em três arestas. Nós devemos, de fato, expressar sempre um tipo de andar de amor. E tudo que formos fazer deve suportar a presença da luz e da verdade. Fora isso, nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Porque, irmãos, nós não fazemos parte desse mundo. Ainda que estejamos nele, nós não mais somos dele. Nós somos, ou devemos ser, sal nessa terra e luz nesse mundo. Esse é o nosso papel aqui, até que todas as coisas se consumem. Então aqui o apóstolo Paulo novamente nos ajuda a pensar nesse assunto aqui. Haverá tempo em que recusarão dar ouvidos à verdade, preferindo entregarem-se às fábulas. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmão. E nós somos daqueles que fazem parte do absoluto. E Deus é absoluto. Há mais uma outra citação de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Na exortação de Pedro, vejam que a palavra vem a nos mostrar com relação aos confrontos à verdade do tempo do fim. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Vejam como que ela é atacada, vejam como que ela é um alvo de ataque do inimigo. Então, a verdade, ela anda cambaleando pelas praças. A verdade subiu. Mas a igreja precisa ser conhecida como coluna e baluarte da verdade. Então, qual é a nossa reação? Diante de um discernimento que o Senhor está nos dando do que está acontecendo no mundo, que é o ataque à verdade. É, de fato, sermos aquilo, ou aquilo que o Senhor mesmo preparou que fôssemos, coluna e baluarte da verdade. Aí 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, texto que nós conhecemos. 1 Timóteo 3, 15. Diz assim: para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui está. Duas palavras importantes para nós: coluna e baluarte. Essas colunas eram erigidas nos centros das praças. E nessas colunas eram colocados avisos muito importantes à sociedade daquela cidade. Então a coluna serve para anunciar uma mensagem, um aviso de muita importância. E essa coluna era erguida na praça. É exatamente este é o nosso papel, de sermos aqueles que de fato vão anunciar a verdade de maneira inegociável. E como baluarte, com firmeza, com solidez, com segurança, como um alicerce. Então a igreja ela é uma coluna, aquela que proclama lá nas praças, como centro absoluto, a verdade. E como alicerce, como esse baluarte, como essa fortaleza. É assim que a igreja deve ser. Nós somos coluna e baluarte da verdade. Irmãos e irmãs, é assim que nós devemos reagir, sendo coluna e baluarte. Para nós não há outro caminho a não ser este, de assim agirmos, de assim sermos, coluna e baluarte da verdade. Então, como nós reagimos assim? Agora, textos que vocês vão se lembrar. João 8,32, por exemplo, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no 36, no mesmo capítulo, vai nos mostrar: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós conhecemos a verdade através exatamente do Filho de Deus, pois Ele não diz isso no capítulo 14 de João, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Então a verdade é uma pessoa. A verdade não é apenas um aspecto conceitual de algo. A verdade é uma pessoa. Então o que nós precisamos conhecer? Conhecê-lo e conhecer a Cristo, a Ele. Pois Ele é a verdade. É Ele. A Bíblia diz assim: nada podemos contra a verdade a não ser a favor da própria verdade. Ainda que o mundo esteja inserido e está nesse nível de escuridão, de trevas morais e espirituais, onde perdeu-se completamente os valores, nós somos luzeiros nesse mundo. Luzeiros que anunciam essa verdade a Cristo Jesus. Esse é o teu papel, esse é o meu papel, o nosso papel como povo de Deus, de sermos sal nessa terra e luz desse mundo. Irmãos, nós não vamos conseguir reverter o processo que vai acontecer, mas nós podemos cumprir o nosso papel nessa sociedade, de sermos sal nessa terra. Não vamos para o monte esperar a volta do Senhor, vestir vestes brancas feitas pelo homem. Nós devemos estar no meio, sim, de uma sociedade que infelizmente está corrompida, mas nós devemos exercer o nosso papel de coluna e baluarte da verdade,
sermos sal, impedir que esse processo se acelere de putrefação dessa humanidade e luz no mundo que jaz em trevas. Esse é o nosso papel. O que Deus tem em relação a este mundo não é nada mais do que o compromisso de tirar algo deste mundo, que é a sua igreja. O demais vai ficar entesourado para o juízo que ele mesmo irá. Esse mundo está como um trem desencarrilhado em rota de colisão. E nós precisamos discernir o que está acontecendo nesse mundo. A verdade perdeu o seu lugar. Então, havia dito a vocês, citando de maneira geral e simples, olhando para as leis que governam as nações. É um não a Deus. É só vocês lerem Salmo capítulo 2, os primeiros versos, que está escrito ali. Ali nos mostram claramente, sabe, a atitude, sabe, de soberba, atitude, sabe, de orgulho de um homem desejoso de viver sem Deus. Agora, nós somos aqueles que fazem parte da igreja. Somos coluna e baluarte da verdade. Então, ontem nós vimos discernindo a hora presente da igreja, que infelizmente é aquela realidade apresentada de apatia. Respondamos com uma vida de diligência, uma vida de andarmos como cidadãos celestiais, andar de modo digno. Hoje, o que nós vimos, sabe? Discernindo o que está acontecendo no mundo. A verdade está sendo atacada frontalmente. Qual é a nossa reação como povo de Deus? Coluna e baluarte da verdade. Amém. Somos, e Ele é a nossa verdade. Amém. Ele é a nossa verdade. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Então, se o Senhor encontrar caminho no meu coração, no seu coração, no coração das assembleias aqui representadas, que bênção nós seremos nas nossas localidades, na nossa cidade, no local do seu trabalho, dentro da sua casa, com sua família, na sua escola. Você vai espelhar a luz, a verdade. É assim que nós discernimos, irmãos. Então, que o Senhor nos ajude, nos dê graça, firme os nossos passos na sua própria palavra, e assim possamos atender as suas demandas nesse tempo do fim. O Senhor seja louvado. Damos-te graças, amado Senhor. Obrigado porque, por tua graça e bondade, fazemos parte do teu povo, fazemos parte da tua igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Querido Senhor, nós desejamos que isso seja uma realidade em nós, que as pessoas possam tocar de fato essa verdade que é tu mesmo em nós. Nós queremos, Senhor, ser estes que, no tempo do fim, no qual vivemos, sejam esta expressão de realidade, de coluna e baluarte da tua verdade. Muito obrigado, Senhor. Continue a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém.